Ok. A bicha tocou séria. Eu acho que era eu fazendo ela de dentro. Tá, então pessoal, vamos lá. Vamos falar de adição e multiplicação, né? Assim. Então, a gente precisa ressignificar a adição, uma ideia de acrescentar coisas. Isso está relacionado com uma ideia que vem que a adição sempre vai aumentar, com uma ideia de adição como deslocamento, que é uma ideia mais vetorial. E aí pode deslocar para a direita ou para a esquerda. Tá beleza? Certo? Essa interpretação de adição. Tá tranquilo isso? E uma interpretação de multiplicação que a gente também vai precisar ressignificar. Certo? Então, e aí tinha um slide ali, depois vocês olham, que quando a gente vai passando de conjunto para conjunto, né, a multiplicação vai se ressignificando progressivamente, de uma maneira que eu acho que é muito legal. Porque quando a gente está... Peraí, calma. Nossa, errou. Procurei quantidade de comunicação. Tá, quando a gente está só com números naturais, falando agora da multiplicação, mas depois eu quero falar mais detalhadamente de cada uma delas, tá? Quando a gente está só com números naturais, a multiplicação ela está associada com uma ideia de sempre aumentar. Né? Então é uma ideia de dilatação, vamos pensar assim, tranquilo? É você duplicar, triplicar, etc. Beleza? Certo? Depois, a gente pode falar em diferentes ordens, mas depois, quando a gente passa a trabalhar com multiplicação por fração, aí isso já é quebrado. Né? É uma ideia que não pode ser multiplicar por meio, né? Se multiplicar por um número menor do que 1 por uma fração, você não está dilatando, você está contraindo, beleza? Então, quando a gente passa a trabalhar com números racionais positivos, a multiplicação já precisa ser ressignificada, de sempre dilatar para dilatar ou contrair, tá beleza? Certo? Depois, quando a gente, isso que eu quero falar agora, quando a gente fala de números negativos, quando a gente começa a trabalhar com números negativos, entra na multiplicação uma ideia de reflexão, beleza? Tranquilo? Então, a ideia é a seguinte: o que é multiplicar por 2? É dobrar de tamanho. O que é multiplicar por menos 2? É dobrar de tamanho e inverter de sentido. Beleza? Tá tranquilo? Agora vamos ver se deu zero. Certo? Vitor, assim, acaba sendo aos poucos, né? Esse amadurecimento do aluno, porque eu só estou pensando no que eu faço, que eu já fiz também, né? Esse tipo de interpretação acaba sendo bem evidente quando a gente trabalha com as progressões nas sequências, né? Porque assim, o ensino fundamental acaba tendo essa noção inicial ali da adição, multiplicação, divisão, e quando vai chegando no ensino médio, a gente vai dando esses ressignificados, que muitas vezes eles perguntam assim: então o que eu aprendi lá estava errado? Não, estava só com uma linguagem que aquele aluno iria entender melhor. Né? Eu falo às vezes incompleto, mas a linguagem era adequada para aquele momento, e depois a linguagem vai mudando, e quando chega nesse momento, já vai, que é a parte da aritmética, a gente vai aprofundando nessas ideias. Mas isso é uma coisa importante. Eu quero retomar isso aí, que esse negócio que eu aprendi estava errado antes. Acho que essa é uma coisa bem importante. Mas antes, só para completar aquela linha que eu estava falando. Aí, quando chega nos negativos, a multiplicação é uma dilatação ou contração composta com uma reflexão. Beleza? E aí, quando chega nos complexos, que a gente aprende muitas vezes multiplicação por complexo só fazendo a conta,
Mas uma multiplicação por complexo é uma homotetia composta com uma rotação. Beleza? Certo? Então, o que é multiplicar por i? Multiplicar por i é rodar de 90 graus. Tá legal? Certo? Multiplicar por 2i é rodar de 90 graus e multiplicar por 2 de módulo, né? Certo? Isso tem a ver com aquelas representação polar dos números complexos, né? Que é módulo e argumento. Beleza? Professor, mas essa rotação é no plano? A rotação no plano. Tá. Rotação no plano, beleza? Então, multiplicar por i é isso, né? Tipo assim, i vezes i é menos 1. Você tá... Não, tá, entendi. Entendeu? Quando você falou rotacionar, eu fiquei na dúvida se era no plano ou se tinha o vertical. Ah, não, é no plano. No plano complexo. Certo? Beleza. E repare que multiplicar por menos 1 está dentro disso, porque refletir a rodagem de 180 graus. Beleza? Vitor, quando a gente vai trabalhar, a gente trabalha a multiplicação naturais e depois entra as frações, né, na escola. Assim. E aí já muda também porque essa ideia, não? Porque não é só dilatação, mas também pode ser uma contração. Isso é uma coisa que a gente também tem que prestar atenção, né? Porque eu acho que o aluno vem acostumado que multiplicar sempre aumenta também, né? Assim, multiplicar por menos 1 diminui, por menos 2, menos 2 não, por 1 meio, ou por qualquer número menor do que 1 você está diminuindo, né? Você está contraindo, né? Isso também pode causar confusão, beleza? Tranquilo? Alguém sabe convencer ele a... Tá aparecendo aqui. Tá. Mas Vamos lá. Dá um Windows. P. Pode deixar a porta do Não tá indo pra lá. Vai para a comunicação aí já. Ah, pronto, você conseguiu. Claro, não foi. Tá aí. Tá. Beleza. Já tá baixado. Então, eu não sei o que a Isabel não deixou. olha só, é disso aqui que eu estou falando. Beleza, pessoal? Que eu estava falando era desse diagrama aí. Então, em cada novo tipo de número que a gente apresenta na escola, a gente precisa ressignificar a ideia de... Não é só a ideia de multiplicação, mas na ideia de multiplicação tem essa progressão das ressignificações que eu acho que é muito evidente. Beleza, pessoal? Tranquilo? Fez sentido isso? Tá? Então repare que quando a gente chega na escola, a gente nem está dando mais complexo, né? Assim, nós vamos pensar nessa progressão total. Quando a gente chega, isso dá sentido à multiplicação complexa também. Quando a gente chega nos complexos, a gente vê a multiplicação, o número real é um número complexo. Então a gente vê a multiplicação nos reais como um caso particular da multiplicação dos complexos. Deu para ver isso? Né? Porque multiplicar por um número real positivo é você mantém a direção, você não altera o ângulo. Multiplicar por um número real negativo, você rotaciona de 180 graus. Então, no plano complexo, né, quando você multiplica, vamos dizer, aquilo que o Matheus estava perguntando, aqui faz conta que é o plano complexo, tá? Então aqui estão os reais e aqui estão os imaginários, tranquilo? Quando você pega um número complexo que está aqui e multiplica por menos 1, o resultado é esse, compara. Quando você multiplica por i, o resultado, esse número aqui multiplicado por i, o resultado é esse. Tranquilo? Esse número aqui multiplicado por 2i, o resultado é esse. Beleza? Tranquilo? Isso é aquela regra que às vezes a gente aprende também, não sei se vocês já aprenderam alguma vez, da multiplicação dos números complexos pela representação polar, né? Beleza? A representação polar, todo mundo sabe do que eu estou falando? É quando a gente pensa um número complexo, é representado como módulo e ângulo. Então, quando a gente multiplica dois números complexos, representados como módulo e ângulo, a gente
multiplica os módulos e soma os ângulos. Lembram disso? Esse somar os ângulos nada mais é que rotacionar um de acordo com o outro. Entendeu? Beleza? Certo? Todo mundo sabe o que eu estou falando? Júlio quer falar? Ele falou que não veio São Hã? Só conseguia dar isso em aula em turma especial. Você, na escola normal você não conseguia aprofundar nesse ponto. E era o que deveria ser o mais importante, né? Porque tinha que preparar para o vestibular, então era só aplicação mesmo. Aí número complexo tem um monte de mais contas. Exatamente. Eu acho que essas coisas são dadas meio fragmentadamente, né? Tipo assim, isso aqui, isso, outra coisa, beleza? Então, dessa forma, a gente entende a multiplicação dos reais, como eu disse, como um caso particular de multiplicação complexa, que é o que tem que ser. Porque quando a gente vai, que a gente viu já nas construções numéricas, né? Quando a gente vai passar de cada conjunto desse para o conjunto seguinte, de M para Z, de Z para Q, de Q para R, de R para C, a gente quer o quê? A gente quer estender a estrutura algébrica desse conjunto. Então a gente quer ver a representação, a multiplicação e a soma nos inteiros, por exemplo, como uma extensão da multiplicação e a soma dos naturais. Ou seja, ela coincide com a multiplicação e a soma dos naturais nos naturais. A mesma coisa quando a gente passa dos reais para os complexos. A multiplicação complexa é uma extensão da multiplicação de reais. Então não é que a multiplicação complexa é uma coisa e a multiplicação real é outra. E a gente aprende tudo meio fragmentado. Então mais ou menos isso. Beleza? Então esse quadro aí, eu acho que ele mostra isso. Só que esse quadro aí está em outra ordem, né, em relação ao que eu falei, né? Que eu estou colocando os negativos primeiro, né? É mais legal ter esse quadro aí na ordem que a gente ensina. Aí seria as frações primeiro, depois os negativos. Mas beleza? Fez sentido isso? Essa ideia de multiplicar por I, rodar 90 graus, né? Uma coisa legal, eu vi um vídeo aí há tempo, era uma representação que ele dizia, né? Bom, eu vou multiplicar por menos 1, eu venho daqui para cá. E ao quadrado é menos 1. Então eu multiplico por I, tipo, chegar na metade do caminho. Exatamente. Então é uma ideia de composição, na verdade, a multiplicação. Exato. Porque multiplicar por menos 1 é o quê? Multiplicar por I 2 vezes. Então você roda 90 graus, roda 90 graus. E aí, quando eu vi isso, porque a gente aprende, faz sentido, né? Você vê que tem coerência, consistência entre as multiplicações, com essa ideia de rotação. Mas pensar dessa forma, assim, né, que você se possibilitou rodar só a metade do caminho, como que dá mais parece me dar de alguma forma mais sentido para o uso desse outro eixo para colocar os irracionais. Exatamente. Os imaginários. Isso aí. O Matias fala muito disso, né, de complexos, casos Matias. Mas é isso, beleza? O pessoal deve ter pensado dessa forma, alguém? Mas fez sentido isso? Beleza? Sim, queria voltar no que o Ed falou. Eu acho que essa coisa, né, que a gente ensina, como eu falei, de uma forma muito fragmentada, e às vezes dá essa sensação, que é exatamente isso que ele falou, que o aluno fala, agora que eu aprendi já não vale mais, é outra coisa. Né, assim. Isso tem a ver até com uma ideia que a Débora Boll chama de conhecimento matemático do horizonte. Já ouviram falar nisso? Não. Não? Que é uma ideia, né? A Débora Boll, que é uma autora, que fala de formação de professores, né, em educação matemática, e ela fala daquela coisa de tipos de conhecimento, né, que professor. E um deles é o que ela chama de conhecimento matemático no horizonte, que quer dizer basicamente o seguinte, que é bem isso, tá? Quando a gente está ensinando determinado conceito, a gente não pode pensar só naquele momento, mas a gente tem que pensar, que ela até fala assim, verticalmente e horizontalmente. Horizontalmente é como aquele conceito se relaciona com outras coisas que estão sendo discutidas no mesmo momento, assim, até em outras disciplinas. Tipicamente, o exemplo disso é a relação entre matemática e física, né, que a gente não conversa, né? E dentro da própria matemática, a gente ensina uma coisa e ensina outra, né, que até foi, acho que a Ju falou da álgebra e geometria, né?
que às vezes um não conversa com o outro, enfim. E o conhecimento no horizonte verticalmente quer dizer que você ensinar uma coisa pensando em como aquela ideia vai se desdobrar nos anos escolares seguintes, né? Então, tem muito assim, a Karen, que é aluna aqui de doutorado, que é me orientando, que é a professora dos anos iniciais, ela fala muito isso. Nos anos iniciais, você normalmente não se trabalha com número negativo, beleza? Mas como é que eu vou? Mas os alunos lá, eles ouvem falar, cara, assim, de número negativo. Então como é que você vai trabalhar isso na escola? Eu não vou falar para o aluno, não existe número negativo. Beleza? Então, não vou falar assim, a subtração de um número menor menos um número maior não existe. Entendeu? Vai falar como é que é isso. E isso vai ser desenvolvido posteriormente, né? E muitos professores trabalham assim. Isso aqui parece que a matemática muda de regra, né? A cada ano a matemática muda de regra. Isso aqui que não valia passa a valer no ano seguinte. Um exemplo disso é quando assim, chega no primeiro ano que eles aprenderam a equação de segundo grau, eles simplesmente, quando o delta é um número negativo, eles falam assim, não existe. Aí eu, não existe do conjunto dos números reais. Exatamente. Né? Tem que ser corrigido. Mas não, eu sempre aprendi que não existe. Não é um não existe. Eu falei, não, realmente não existe, mas em que universo você está falando? De que conjunto numérico você está falando? É porque vem já com essa concepção de que não existe. Né? Exatamente. Mas eu acho assim muito. Eu acabo até jogando como uma curiosidade que não existe, eu falo qual é o outro que existe. Por quê? Porque se eu falo que não existe e ele só conhece esse conjunto, como assim não existe? Se eu conheço esse conjunto aqui, né? Então eu falo assim, o outro é o complexo, você vai ver lá no final do terceiro ano, tem isso e aí já deixa aquela aí de vez em quando ainda dou uma notalinha ali, ó. Isso aqui, ó, vai começar a existir pra gente, faz sentido um conjunto que a gente chama de complexos, né? E a ideia de que, mas vocês vão vir lá no... Então, ó, no quinto e sexto período vocês me contam o que vocês viram sobre isso, né? Exatamente, é o famoso não se preocupa com isso não, vou trocar lá o E muitas vezes é simplificação da nossa linguagem, né? A gente quer simplificar e na verdade ele está falando uma coisa ruim, né? 3 não pode tirar 8. Ou então a gente vai dividir também, né? Quando qualquer algoritmo a gente usa muito esses termos que não fazem sentido, né? Pula uma casa. 3 vezes 8 não dá para dividir por 9. E aí tem uma hora que tu vai dividir 8 por 9. É a própria ideia dos irracionais, né? Não existe raiz de 2. Ela existe. Ela não é exata. Exatamente. Né? Resolvi uma equação de segundo grau, deu uma raiz de 8. Não existe raiz de 8. Não, ela existe. Né? E essa desconstrução também é um trabalho, né? Não existe. Não, a minha professora falou que não existe. Eu falei, não, aí tem que ser, não, você provavelmente entendeu errado. Que ela existe sim. Isso aí. É isso. Então, todos os exemplos que vocês estão falando, repare que tem a ver com isso, né? Com a passagem de um conjunto numérico para outro. Então, coisas que vão ter solução no próximo conjunto numérico, né? Assim. Então, é isso que a Isabel falou, né? Naquele universo, aquilo não tem solução, mas no outro vai ter, né? Então, como é que você dialoga com isso? Não é que não existe, né? Isso aqui vai funcionar assim e a gente vai voltar a falar disso no ano que vem, sei lá. Né? Assim, isso faz muita diferença. Por a maneira como o aluno enxerga a própria matemática, como uma coisa que é um corpo faz sentido ou um conjunto de regras arbitrárias. Né? Eu já peguei muito aluno no sexto ano do município, que a professora do ano anterior falava assim, 3 você não pode diminuir 8. Aí o aluno fazia o quê? Pegava 8 e diminuía 3. Cara, muito. Justamente por isso, que o aluno não queria falar mais, né? E aí o aluno falava, cara, tem que fazer 3 menos 8 aqui. Se não pode, eu sei que pode 8 menos 3. Ele dá o jeito dele. Ele dá o jeito dele. Porque tem que ter resposta. A matemática tem que ter uma resposta. Essa concepção tem que ter. Exatamente. Então, essas regras aí das operações, que a gente vai falar agora, da adição e da multiplicação, que eu quero falar agora no resto da aula de hoje, é que quando a gente introduz o número negativo, como a gente viu aqui, historicamente, isso exigiu uma grande ressignificação. Então, tudo tem que ser ressignificado. E essas ressignificações têm que ser trabalhadas na escola cuidadosamente.
E muitas vezes isso é dado numa aula só. Agora vamos aprender as operações com números negativos. Aí, quando é soma, tem umas coisas assim, que mantém o sinal no maior e subtrai, né? Tem, assim. Subtrai tem o sinal no maior. Isso. E a multiplicação, o famoso menos que menos é mais, né? Assim. E muitas vezes, como eu disse, muitas vezes isso é dado numa aula só. Não sei se já tiveram essa experiência. E isso causa uma confusão, por exemplo, do aluno que escreve isso aqui, né? Esse tipo de coisa que é comum, você já deve ter visto. Isso aqui, o que está acontecendo? Dá mais. Dá mais. Né? Então é isso. Para esse aluno, isso não tem significado nenhum, isso é um joguinho simbólico, né? Assim, não tem que fazer sentido. Autoritarismo matemático. Exatamente. Demora aí essa regra, não pensa muito não e pronto, beleza? E esse menos com menos dá mais, eles perguntam, né? Menos com menos dá mais? Essa aqui é mais, professor. Depende, o que você está fazendo? Deixa eu olhar o que você está fazendo aí, né? Porque exatamente. não posso dizer menos com menos dá mais, não sei o que você está fazendo. Espera que eu vou olhar. Espera aí que eu vou olhar, né? Isso aí, exatamente. Onde você dá uma fundamental? Já dei, eu trabalhei 9 anos com fundamental e médio, né? Agora eu tenho médio técnico, no trabalho com médio técnico. Era o que era na prefeitura? Você trabalhava? Estado. Então, mas aí, essa coisa da adição e da multiplicação com números negativos tem que ser trabalhada cuidadosamente, não no mesmo dia, né? Senão de uma vez só. Então, o principal não é aprender a regra, é dar sentido ao que significa, porque é isso. Quando você está só com números negativos, somar é simplesmente acrescentar, beleza? E agora, somar não é simplesmente acrescentar, somar é um deslocamento. Então, você trabalhar essa ideia de deslocamento. Eu estou tentando representar aí, não sei se está dando para ver, esse é porque está pequeno, né? E é 6 vezes 2? Também eu estou enxergando. 6 vezes 2, isso. Então, assim, não seguramente assim, mas nesse desenho eu estou representando assim. É porque são setinhas, tá? Que não está dando para ver a ponta da seta. Mas as setas azuis são para a direita e as setas vermelhas são para a esquerda. Tá? É que aqui assim tem uma pontinha da seta, beleza? Tranquilo? Tá? Então aqui eu estou somando 6 com 6 menos 2, 4. Tá? Tranquilo? Certo? E aqui menos. Não, acho que é 4. Menos 4 menos 5. É isso que eu estou fazendo aí, entendeu? Beleza? Então repara que essa ideia é uma ideia que é vetorial, né? Basicamente, uma ideia de orientação. Então trabalhar com isso. E aí tem situações, né? Eu acho que essa ideia na reta, representar isso na reta é muito importante. E aí tem situações cotidianas que podem ilustrar isso, que é a ideia de banco, né? De saldo bancário, de saldo de gols, né? Que às vezes o pessoal trabalha também, caiu já fora do meu escopo de entendimento. Funciona, né? Mas tem Então eles ficam animados, né? Quando você trabalha com EJA, tantas musiquinhas de regras, tudo com eles, nada faz sentido. Exatamente. Você pegar uma pessoa lá de 50, 60 anos de idade, que acordou 4 horas da manhã, trabalhou o dia inteiro, e vai chegar em casa meia-noite para fazer comida para o dia seguinte. Aí tudo que eu ensinava disso é sempre pensado em dinheiro. E funciona. E eles, agora eu entendi, pessoal. Mas é curioso. Você está devendo 2, pegou emprestado, como é que fica? Você pagou sua dívida ou você continua devendo? Não, continua devendo. Pensou em dinheiro, você não vai errar. E aí eu substituí para eles. Uma coisa que é interessante, eu falo assim, você está devendo 3, você está devendo 2. Então, quanto você está devendo? E aí o aluno às vezes fala assim, mas esse menos aqui do 2, não é do 2, não é de subtração, né? Também tem isso, né? Porque ali a gente escreve menos 3 mais menos 2. E aí faz sentido falar que tem 2 dívidas.
aí tem essa próxima etapa, né? De entender que isso é o mesmo que está ali. Não é fácil não. Exatamente, então isso que eu estou falando, isso requer cuidado. Mas repare que a ideia matemática que unifica isso, que eu estou tentando representar, não estou falando que na escola para usar essa representação, tá? Mas na escola eu acho que é importante trabalhar com a reta, tá? Trabalhar com a reta e trabalhar com a ideia de deslocamento, de deslocar para a direita e deslocar para a esquerda, né? No sentido positivo e no sentido negativo, né? Beleza? Acho que isso é importante. Aí essas situações todas podem ser representadas aí, mas é o que o André falou. Tem todas essas sutilezas e, mais uma vez, o aluno que questiona isso tem toda a razão. E a gente abafa esse questionamento. Fala, não, você não está entendendo, você é burro. Assim, não é nada disso, beleza? Outra coisa que eu acho que tem a ver com isso, que eu acho que é bem importante nesse momento de introduzir os números negativos, que é o seguinte, que tem lugares, uma coisa que eu acho que é ruim, tá? Tem lugares que eu já vi livro, por exemplo, que representa a reta numérica assim, vocês já viram isso? Em algum livro? Pois é, eu acho horrível isso aqui, tá? Porque a intenção da pessoa, eu acho que botar essas duas setinhas é apontar que seria limitado dos dois lados. Só que essa setinha, ela tem um papel, ela serve para indicar o sentido positivo de orientação. Beleza? Então, eu acho que isso aqui confunde muito, né? Assim, porque nesse momento, tanto da adição como da multiplicação, a ideia de orientação é fundamental. Então, quando eu falo deslocar para a direita, deslocar para a esquerda, na verdade não é para a direita e para a esquerda. É deslocar no sentido da orientação e no sentido contrário da orientação. Beleza? Tranquilo? Inclusive, a gente pode representar essa reta em outras posições. Não precisa ser horizontal. A gente pode representar assim, por exemplo. Beleza? A reta numérica assim. O que é subtrair 2 na reta numérica assim? Ou assim. Beleza? Tranquilo? Então essa setinha aqui, ela tem esse papel. Então acho que confunde muito você botar uma setinha para os dois lados. A setinha serve para marcar que existe um sentido, né? Que essa reta é orientada, que ela tem um sentido. Beleza? Tranquilo? Por exemplo, se confunde até a ideia de comparação. Quem é maior, -3 ou -2? Tranquilo? Certo? Os alunos tendem muito a falar que é -3, concorda? Ou não? Sim. Se você bota duas setinhas, pior ainda essa confusão. Beleza? Tá? Então repara que nessas abordagens sobre a qual nós estamos falando, para as ideias numéricas e para as operações entre os números, como dar significado a essas ideias, o que é fundamental é a ideia de orientação, que é a novidade que aparece quando a gente passa a falar de números negativos. Beleza? Que foi essa ressignificação quando historicamente foram introduzidos os números negativos. Beleza, pessoal? Acho que essa questão da orientação na matemática até realmente é mais, assim, erradamente falando, até mais engessada mesmo. A orientação é essa mesmo. Eu acho que quando você está falando na física, que se mexe mais com a questão da orientação para facilitar, às vezes, o cálculo, ele consegue ver essa questão mais fácil. Né? Por exemplo, vai largar, jogar uma pedra para cima, então a aceleração vai ficar negativa, então ele pode fazer uma inversão, ou então está abandonando para que aí ele faz a inversão da orientação. Né? E exatamente. Eu estava desenhando, porque eu acho que é legal fazer isso em matemática também. Eu acho que até no meu livro tem isso, um desenho assim. Exatamente. Então, na verdade, a orientação você escolhe, né? Isso aqui tem uma orientação, mas não precisa fazer da direita para a esquerda. Beleza? Certo? Então é isso, na física está o problema de queda livre, né? Você orienta para baixo. Beleza? Assim, o que é aumentar, né? Assim, beleza, pessoal? Certo? Então essa ideia que tem que aparecer aqui. Mas o que mais dá dor de cabeça é quando você faz o lançamento do objeto. Você bota a orientação para cima ou para baixo? Você pode partir. E aí
Isso era confusão para mim. Então, mas aí você pode escolher, só que você tem que, uma vez que você escolheu, você tem que ser coerente até o final. Não tem, você pode botar para cima ou para baixo. Beleza? Certo, pessoal? Agora, falando aqui de multiplicação. Bom, então, aqui, esses desenhos aí, só isso que falta. São para representar, primeiro, uma ideia de simetria, tá? Certo? Uma preparação para a ideia de multiplicação é trabalhar com o sinal de menos como um indicador de simetria, tá? Então, por que menos 2 é 2? Tranquilo? Porque é o simétrico. E muitas vezes se fala nisso como uma convenção. Eu não sei se alguém já ouviu falar nisso. Nossa, foi convencionado Foi convencionado que... É assim. Menos é mais. Tranquilo? Inclusive tem uma história, um amigo meu que uma vez foi viajar para um congresso de matemática e aí chegou no lugar, pegou um táxi, aí conversa com o taxista falando assim, você está aqui saindo do aeroporto, né? Tipo assim, vamos num congresso de quê? De matemática. Ele falou, mas existe congresso de matemática? Aí não existe isso aqui, aí o taxista, então lá que vocês decidem as regras. Como se fosse direito, né? Você a partir de agora, vamos lá. Legislação, né? Vamos botar agora. Mudou, agora menos com menos é menos. Então, é isso que as pessoas, né? Essa é a ideia que a escola passa na matemática, né? Assim, Então, essa é a ideia de simetria, né? Então, por isso que menos com menos 2 é 2. Eu estou refletindo, então, de novo, o zero tem esse papel de origem. Eu estou refletindo em torno do zero. Beleza, pessoal? Certo? O oposto tem a mesma ideia de simetria ou não? Sim. Sim. A palavra oposto fala, Jéssica. Não, você não pode aqui. O oposto tem essa ideia de Não, porque a minha preocupação é eles acharem que é inversão. Entendi, Mas qual você acha? O oposto? O oposto. O oposto, pode ser. Eu prefiro o simétrico, porque eu acho que o simétrico dá mais uma ideia geométrica mesmo. Entendi. Eu acho que ressalta, tipo assim, não está errado você usar a palavra oposto para dizer isso. Mas eu acho que o simétrico ressalta e enfatiza mais essa ideia geométrica. Simétrico e oposto são equivalentes. São sinônimos. Isso, porque... É o inverso aditivo, né? Porque muitas vezes a gente fala de inverso, né, e o aluno te dá a resposta como o oposto ao simétrico. Você precisa falar que é o inverso aditivo para ele ficar difícil o entendimento. Né? Aí tem que ver, assim, essa questão de linguagem, eu acho que tem que ver assim, como é que a gente trabalha isso com cada turma, né? Assim. Mas, algebricamente, a palavra inverso ela é usada genericamente para qualquer operação. Então você pode falar de inverso multiplicativo e inverso aditivo, certo? Na educação básica se usa mais a palavra inverso para inverso multiplicativo. Exato. Porque qual é o inverso do 5? Aí eles vão te responder de 5. Então. Aí eu faço a reta, eu mostro que é simétrico ou oposto, a expressão que a gente usa na educação básica é essa. E aí para chegar na ideia do inverso, do número inverso. Mas eu acho assim, também não tem problema na educação básica se vocês quiserem usar a palavra inverso só para inverso multiplicativo, entendeu? Acho que não tem problema nisso. É muito por conta do expoente negativo. Né? E aí quando chega o expoente negativo, a gente tem a expressão que ele é o inverso, então fica muito associado ao inverso multiplicativo. No fundo é por causa da forma como a gente representa. Exato. Se a gente representa a representação de fração, assim, inverter, passar para baixo. Isso. É isso, mas eu acho que isso então tem que ter cuidado, ver como a turma está entendendo o significado dessas palavras. É isso, a gente fala assim, às vezes, sem se preocupar com isso, que o significado está na nossa cabeça, mas a pessoa pode estar ouvindo outra coisa. Beleza? Certo? Bom, e aí, essa ideia de inverso
do sinal do menos como inverso, que a gente já falou um pouco na primeira parte da aula, né, assim, que poderia ser outro símbolo, certo? Mas esse símbolo, ele é conveniente porque ele se encaixa com a subtração, né? Porque menos 2 também é o simétrico e também é 0 menos 2, tá? Beleza? E aí a multiplicação é aquilo que eu falei nesse quadrinho aí, a gente está tentando representar o que é aqui, o que é multiplicar por 2, ou seja, o que é multiplicar por um número positivo, e aqui o que é multiplicar por um número negativo, beleza? Certo? Então a ideia aqui é o seguinte: a multiplicação por um número negativo é você dobrar de tamanho em relação à origem, concorda? Então você multiplicar 3 por 2 é dobrar o 3 de tamanho, é esticar, é uma homotetia, né? Então é 6. Você multiplicar menos 3 por 2 é dobrar o menos 3 de tamanho, então é menos 6. Então essa é a ideia para ser trabalhada. Tranquilo? Agora, você multiplicar alguma coisa por menos 2, o que é? É dobrar de tamanho e inverter esse sentido. Então, 3 vezes menos 2, que é isso aqui que a gente está representando aí. 3 vezes menos 2, qual é o efeito dessa multiplicação por menos 2? É dobrar de tamanho e inverter esse sentido. Então, é 6 inverso de sentido menos 6. E o que é menos 3 vezes menos 2? É dobrar de tamanho e inverter de sentido. Então, menos 6, 6. Tá beleza? Certo? Repara que o que a gente está trabalhando aqui é uma definição, no fundo. Só que a gente está justificando essa definição, está dando sentido a essa definição. Tá? É definido assim, não é uma... Beleza? Agora, por que é definido assim? Porque é a única maneira de definir que as coisas funcionam, que as propriedades vão funcionar. Então, por isso que não é uma convenção, é uma definição, mas não é uma definição que poderia ter outra escolha. Por isso que não é uma convenção. Beleza? E aí, como eu já falei, quando a gente falou lá de estruturas algébricas, né, aí o pensamento como estrutura algébrica ajuda a entender isso, né, assim, porque a gente demonstra que em qualquer anel vale essa regra dos sinais, beleza? Então a regra dos sinais, do jeito que ela é menos com mais é mais, é menos e menos com menos é mais, não é porque é uma necessidade de consistência algébrica. Se valem aquelas operações básicas que são comuns a qualquer anel, isso aí também tem que valer. Então isso nos ajuda a pensar sobre isso, beleza? Então, só para ter clareza, o que a gente está ensinando aqui é uma convenção. Não é uma convenção, não, desculpa. É uma definição, mas não é uma convenção. Beleza? Porque só poderia ser definido dessa forma. Então, essa ideia de simetria é uma maneira de justificar, digamos assim, de dar significado a essa definição. Eu nunca ensinei assim com a ideia da simetria, da multiplicação, não, mas olhando aqui, acho que faz muito mais sentido para ele do que só falar como a gente falava de convenção. Né? Dá mais compreensão para eles. Essa é a questão de entender. Só porque é negativo é positivo, positivo negativo é negativo, e assim, falando da questão do simétrico, ele vê propriedade nisso. Né? E pode ser que assimile com mais facilidade. Exatamente. Isso aí. Interessante. Esse negócio de convenção é muito ruim, porque essa é a ideia de motorista de táxi. Alguém decidiu. É porque é assim, ó, é porque é e pronto. Aceita que é menos. É uma daquelas coisas que é assim. Que é assim. Isso, exato. Alguém decidiu. Beleza? Bom, para isso aí de multiplicação, tem outra coisa que às vezes as pessoas trabalham, assim, que também acho que é bacana, que é a ideia de preservação de regularidade. Vocês já viram? Porque andar para a direita também tem a ver com andar para a direita e andar para a esquerda. Que é você trabalhar tabuadas. Já viram isso? Sabem o que eu estou falando? Que é assim, é você trabalhar o seguinte. Por exemplo, tabuada de 3.
Beleza? Uma tabuada de 3. Aí é observar a regularidade que tem isso, né? Então, quando você diminui uma unidade no fator, o que você faz com o resultado? Você diminui 3 unidades. Beleza? Então isso vai acontecendo cada vez que você diminui uma unidade do fator. Beleza? Então, para preservar essa regularidade, eu vou continuar para cá. Beleza? Continua subtraindo. Mas boa, isso. Alguém já tinha visto isso aqui? Não. E aí depois fazer pelo negativo também, tá? Em matemática básica a gente está usando esse mesmo, a gente colonizou, desde que estarei colonizando a matemática básica agora, e a gente usa essa ideia também para falar do expoente negativo. Sim, exatamente. É a mesma ideia. Vamos falar disso já. Do expoente, tá bom? Já vou falar disso. Mas só já vi também essa lógica para fatorial. Fatorial. Quem quiser fatorial. Quem 8 elevado a 0 é 1, quem quiser fatorial é 1. Mas olha só, o que é isso? A intenção é preservar uma regularidade nele. Isso é uma coisa. Isso aqui também a gente não fez o desenho, mas é legal trabalhar isso na reta também, tá? Você fazer essa tabuada aqui numericamente, fazer a representação fazendo os pulinhos na reta também, tranquilo, pessoal? Certo? Aí repara que aqui eu vou passar nessa parte aqui de cima, né? Eu tenho positivo com positivo. Aqui para baixo, eu vou continuar essa generalidade para falar de positivo por negativo. Concorda? Aí eu vou aproveitar isso aqui para passar agora para negativo por negativo. Aí eu vou fazer uma tabuada de menos 3, em vez de fazer uma tabuada de 3. Tranquilo? Certo? Então, repara, daqui eu venho para cá, e daqui para cá eu vou para cá. Posso escrever aqui? Tá, olha só. E na verdade, né, Vitor, o difícil é dar significado para o menos vezes menos. Exatamente, que aí é isso que eu vou fazer agora. Estou pensando da seguinte forma. Agora ele botou. Eu estou pensando assim, eu comecei com positivo e por negativo, aí eu aprendi isso aqui, tá? Eu aprendi agora positivo com negativo, aí estou passando para cá. Beleza? Daqui eu vim para cá. Então isso aqui quanto é? Menos 9, menos 6, menos 3, 0. Então agora aqui qual é a regularidade que eu observo? Cada vez que eu subtrair uma unidade no fator, o que eu fiz para cá? Eu somei. Por isso que a representação na reta, você fazer isso paralelamente na reta, porque é assim que fica difícil, tá? Fazer isso paralelamente com a representação na reta é importante. Quando você está indo do menos 9 para o menos 6, você está somando 3 unidades, porque você está andando no sentido positivo da reta. Beleza? Que é aquelas setinhas azuis e vermelhas que estavam ali. Então é legal fazer isso junto. Então, se eu quiser continuar essa regularidade, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que aqui somar 3 unidades. Então eu vou ter 3, eu vou ter 6. Né? Eu vou estar. Beleza? Tranquilo? Legal essa parte aí. Hã? Legal essa parte. Ficou meio confuso se ter botado isso no PowerPoint. Mas eu acho que é legal fazer as duas coisas até, porque alguns alunos vão entender melhor assim, alguns vão entender melhor assim. Mas deu para. Repara que isso aqui é progressivamente, tá? Positivo com negativo, positivo com positivo com negativo, até chegar no negativo para negativo. Tá legal, pessoal? Certo? Tranquilo? Alguém tinha visto isso aqui? Eu não tinha visto. Eu nunca vi isso. Eu nunca vi. Tá. Mas tá de boa isso aí? Certo? André, já tinha visto? Já. Tá. E aí o que a Michelle falou, posso fazer uma coisa parecida com isso? Posso apagar isso aqui? Também? Pode. Para trabalhar a potência também.
dividida mesmo, tá? Que aí dá pra, tem 2 a menos, né? Então estou dividido por 2. Quando eu vou generalizar isso para cá, essa ideia não vale mais, mas essa regularidade aqui pode ser preservada, tá? Então, 2 elevado a 0, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2. 2 elevado a menos 1, o que eu vou fazer? Eu vou dividir por 2 também, beleza? Tá? Beleza? Sempre lembrando que, mais uma vez, isso é uma definição. Eu não estou demonstrando que 2 elevado a 0 é 1, mas eu estou justificando porque é essa definição que se encaixa com aquilo que eu já tinha antes. Então eu não estou demonstrando, eu estou justificando uma definição. Beleza? E esse lance do 2 elevado a 0, né, Vitor? É uma coisa que se ensina decorando, né? Qualquer número elevado a 0 dá 1. Isso. Se fizer uma tabelinha ali do lado com uma potência de 5, o aluno já vai sacar, pô, 5 por 5 vai dar 1. Então qualquer número que esteja ali quando eu dividir por ele mesmo, vai dar 1. Não precisa decorar, né? Isso. Mas é a chave. Essa questão do 2 em particular, quando a gente estava com o vídeo lá no IEPIC, as meninas começaram a trabalhar com dobrador. E você pega uma folha de papel e você dobra uma vez, quantas áreas você tem? 2. Aí você dobra 2 vezes, você pergunta, você pergunta, se eu dobrar 3 vezes, eles vão dizer 6. Mas aí você pergunta, não, olha, dobra é 8. Eles entendem a lógica. Aí você volta e quando volta atrás, né? E quando eu não tinha dobrado nenhuma vez? Legal. Tem uma. Nunca tinha pensado nessa. Legal. E aí, quem mais quer falar alguma coisa? E aí, curtiram? Pô, perfeito. Não tinha visto também essa sequência, não. Não conhecia também. E eu acho que faz muito mais sentido para eles. Para mim também. É isso que eu ia falar para mim também. E aí volta a dizer, né, quantas vezes que eu não sabia dizer por que aí eu... Porque assim. eu não gosto de dizer que coisa é assim, mas isso daí... Mas eu não sabia que era... Eu não sabia dizer por que era assim. Que você chama de assim. Esse eu não conhecia, então... Bom. Beleza. Porque isso vai ter um momento que eles vão automatizar, né? Eu acho que é importante se automatizar, mas eles se entendam o porquê, né? O problema é que eles querem automatizar tudo desde o início. Isso. E aí a compreensão vai pra casa do chapéu. Aí você fica tentando recuperar os alunos com essas coisas que eles não entenderam lá atrás. Eles vão convencer eles disso. Não é que a gente não vai automatizar. Quando a gente faz uma conta, a gente vai fazer automático. A gente vai parar e pensar, isso aqui é porque não sei o quê. Mas a gente tem que ser capaz de recuperar o significado quando necessário. Assim. É a mesma coisa para o uso da calculadora. Por que você não deixa usar a calculadora? Porque você ainda não sabe fazer a conta. Quando você souber fazer a conta, ok, fazendo a calculadora. Você precisa saber fazer sem ela. Né? Então, essa automatização também não vejo problema, mas tem que entender o sentido do que está acontecendo. Isso aí. Isso aí tem uma coisa que até se usa a palavra em educação matemática, que é a metáfora do andaime. Que é, tipo assim, a metáfora é quando você vai construir uma casa, você tem que ter um andaime para a casa ficar sólida, mas quando a casa está construída, você pode tirar um andaime. Né? Assim. É um pouco isso, muito diferente de você. No final você vai automatizar, mas é muito diferente essa automatização está sustentada em alguma coisa ou não está. Certo? A ideia é um pouco essa. E é tão engraçado que eles estão tão acostumados com o automatizado que quando você explica o antes, o porquê, e aí depois quando você chega na automatização, eles perguntam, né? Por que você não ensinou assim antes? Não, porque eu preciso que você... Aí eu sempre falo isso pra eles, porque eu não quero robozinhos reproduzindo o que eu estou fazendo. Eu quero pessoas que pensem no sentido do que está acontecendo. E que saibam o que estão fazendo. Exatamente, que saibam. Não quero ninguém reproduzindo o que eu estou fazendo. Mas aí você tem que quebrar a lógica da educação que a gente trabalha. Né? A gente trabalha em bloco e todos têm que chegar ao final do ano com a mesma competência. Então você não... Primeiro que cada um vai assimilar, vai automatizar isso em tempos diferentes. E de forma e com recursos diferentes. Então, às vezes, para um aluno que você vai mostrar ali a reta, ele vai olhar e vai entender de boa. Tem outro que não, que você vai ter que
ir pro chão. Botar a linha lá, pegar a linha colorida, trabalhar com material concreto, e cada um tem seu tempo, só que a nossa educação, a escola não dá para isso. Né? Então romper com isso é bem complicado. Porque cada um tem seu tempo de fazer aquele raciocínio. Não, e outra dificuldade que eu acho assim, até o professor que trabalha dessa forma, ele não inclui isso nas avaliações dele. Então ele já passa uma mensagem para o aluno de que isso aí não é muito importante. O importante é o resultado final lá, né? Se ele fizesse uma avaliação e ele pedisse para o aluno indicar na reta onde seria, qual seria o movimento, você pode pensar em várias questões que você pode usar isso. E normalmente não se faz. Se mostra, estou explicando o porquê, mas agora a partir daqui, pode automatizar. O que o aluno entende? Cara, essa parte inicial é só um floreio. Agora eu vou fazer o que ele vai cobrar. Aí o aluno, a avaliação está muito próximo do. Né, é muito importante a avaliação, pensar a avaliação nesse sentido. Aí o aluno que automatiza rápido é o bom. É o bom. A avaliação tem esse papel também que a gente não pensa, né? A avaliação desde cima aquilo que é importante e o que não é importante. Diz o aluno o que é. Então a questão é isso, essas coisas não serem tratadas como floreio. Exatamente. A avaliação olha o que você responde, não tudo que você construiu até aqui, né? Desse ponto de vista que eu acho que a gente tem que pensar na avaliação continuada e não na avaliação continuada como uma sequência de testes, mas como o que está acontecendo no dia a dia, como qual é o engajamento e a participação do aluno, de cada aluno. Porque às vezes você tem alunos, cara, que tem muito mais dificuldade, mas que você vê que estão ali e que conseguem proporcionalmente um avanço muito maior até do que o outro que chegou ali, acha tudo muito fácil. E aí? Qual que é o parâmetro para você avaliar? A Jussara Hoffmann fala muito da avaliação mediadora, né? Que ela media o ensino e a aprendizagem, que é exatamente nesse contexto. Não é para dar uma nota, não é etapa de verificação. É como tramitar naquele meio ali. Como possibilitar o aluno e o professor conversarem. Né? Isso. Eles conversarem. Como é que eles conversam? Isso quando eu uso muito material concreto para dar aula, né? E aí eu não usava material concreto nas avaliações. E aí eu comecei a pensar, cara, porque assim, não faz sentido. Tipo assim, eu comecei a cobrar nas avaliações a mesma atividade que eu fazia com eles de material concreto. Então, sei lá, fazia um joguinho com carta na cabeça assim, deles. Na avaliação, uma das questões era, fulano está jogando aquele jogo que a gente fez. Número secreto. E qual, entendeu? E aí começa a fazer significado, você percebe que eles começam a se envolver nas atividades. Porque eles falam, pô, isso aqui tem que ficar ligado. Vai cair na prova. Essa estratégia a frase mágica. Exatamente. Tem muito que acontece muito com pessoas que até nos livros tem assim, contextualização histórica. Né? A contextualização histórica são um floreio também. Né? Aí depois a gente vai, beleza, já falamos aqui, agora que vale mesmo. É a matéria, né? O que é a matéria, né? Muito isso. Essa coisa de avaliação também é toda uma discussão, né? Eu acho que é um nó que a gente tem que pensar muito nisso, né? Assim, a avaliação, a forma como a gente avalia é responsável por grande parte da destruição dos pensamentos matemáticos das pessoas. Né? Eu acho que isso é bem importante. E quando você chega em determinada turma, lá no Minas eu tentei fazer isso algumas vezes. O aluno ele começa e pergunta como é que vai ser a avaliação, né? Aí você fala, não precisa se preocupar com isso. Aí ele fala, mas não vai ter prova? Não pode, eu tenho que ter uma nota. O aluno brigado com você porque você não deu uma prova. Eu falei, não, mas a gente vai construindo, tudo que a gente fizer aqui está contando. Não, que dia que é a prova, que dia eu quero a minha nota. E assim, como é engraçado, desculpa. Como é engraçado, eu trabalho com curso integrado, né, que são adolescentes, e estou no meu segundo período trabalhando com a EJA. E na EJA, assim, eu tenho muito pouco tempo, e assim, eles estão tão interessados em aprender, que assim, eu nunca consigo fechar o bimestre com a nota deles prontas, mas eu não estou preocupado com a avaliação. Eu não estou preocupada com a avaliação, porque eu estou vendo o processo. E é uma turma pequena, então você consegue observar quem está fazendo, quais são os progressos, então você consegue fazer uma avaliação, né, progressiva, né, sem fazer aplicação de vários testes.
Porque ali eu estou perdendo meu tempo aplicando uma avaliação, quando eu poderia ganhar o tempo fazendo uma outra atividade que faz sentido para ele. Então, na EJA, eu trabalho dessa maneira. Ainda falo, não estou preocupado com a avaliação, por quê? Porque eu estou vendo o movimento deles de aprender, de conseguir, eles estão preocupados em aprender, não com a nota. Isso faz com que eu consiga fazer um processo diferente. No integrado não, porque eles estão precisando ainda de maturidade, acho que é essa a palavra, eles não têm a maturidade para eu não aplicar uma prova, né? Qual é o campo que você trabalha? Eu trabalho no campo de Niterói, em Sapiro. E FRJ. Então, eu acho que aí ele ensina muito pra gente, né? Eu estou amando, assim, é espetacular, assim. A gente teve problemas teve um dado momento que teve um problema no bueiro, a rua encheu, tudo alagou. E aí assim, né, eu dava no período passado, eu dava o último tempo de uma segunda-feira. Só que eu já tinha dado o primeiro da segunda-feira, o primeiro da manhã de segunda-feira, 7h30 da manhã. Aí quando eu entrei na sala para dar o último, eu falei assim pro diretor, não quero ficar no campo sozinha não, vou dar aula. Eu falei, vou dar aula hoje não. Só eu vou ficar aqui dando aula até tarde. Aí quando eu entro eu falei, nem os alunos vão querer ter aula. Aí quando eu entrava na sala no último tempo, a aula de matemática, tava todo mundo ali tão disposto, querendo tanto, que eu me senti envergonhada de ter pensado que eu não queria dar aula. Eu falei, cara, tá todo mundo aqui. E eles nunca pediam, assim, o integrado fica me perturbando. Professora, vai liberar a gente mais cedo, né? Aí já nunca me libere mais cedo, não. E eles fazem uma coisa de colaboração que eu acho assim linda também, que é tipo assim, quando eu vou dar alguma atividade, gente, vamos fazer uma atividade em dupla. E eles nunca fazem com a mesma dupla, é assim, gente, entendi melhor essa matéria, quem está precisando de ajuda. E eles fazem um negócio, e aí eu sempre falei, eu quero que seja colaborativo, eu não quero que um copie do outro. E isso funciona, que é uma parceria, eu vejo um explicando o que entendeu para o outro. Assim, é muito bonito de ver, assim, a EJA me deixa emocionada com esses gestos. Aliás, aproveitando isso, já assim, que a gente não vai entrar em grande área, que é muita informação. Mas aí, aproveitando isso, ano que vem vai ter um encontro de EJA aqui no Rio, tá? No final do ano que vem. Estou sabendo. Estou sabendo. Fazer GP já. Então, tem educação matemática na EJA, que teve primeiro na USP, ano passado, segundo vai ser aqui no Rio, ano que vem, tá? 2024. Então vamos assim. Vai ser onde, Vitor? Possivelmente aqui. O pessoal na USP, o pessoal do Café. O pessoal da educação, Adriano. Fábio que lá não tem condição. Possivelmente vai ser aqui. Mas, enfim. Mas aí voltando, eu acho o EJA muito bacana. Assim, é isso, você conviver com a pessoa que entra na sala de aula, já tendo uma bagagem, assim, uma vida. São pessoas que foram impedidas, né, de frequentar, foram cerceadas do direito. Então, como é que a gente acho que isso ensina muito pra gente. Não são obrigados a estar ali, né? Não? Porque na escola básica. São obrigados. Lá não, eles escolheram ir. É diferente. E essa coisa de avaliação também, né? Aproveitando para falar um pouco disso, eu tenho pensado muito, eu já comentei isso com vocês, eu comecei a pensar isso muito na pandemia, né? Assim, porque na pandemia, quando começou o ensino remoto, uma coisa que me chocou muito na UFRJ, nas coisas instituições também aconteceu isso, que quando voltou o ensino remoto, a preocupação dos colegas aqui, de grande parte deles, foi como garantir que as pessoas não colhem. Quando voltou o ensino remoto, foi no começo da pandemia, todo mundo estava apavorado, ninguém sabia o que ia acontecer, com gente morrendo, parente morrendo. Sinceramente... Aí o FRJ emitiu nota, né, sobre uma cola que teve na prova de cálculo 1. Exatamente. Não, a FRJ queriam chamar a Polícia Federal. Só não chamaram a Polícia Federal porque a reitora não deixou. Mas foi o pessoal da física, eles queriam chamar a Polícia Federal para investigar a cola de aluno. No meio do governo Bolsonaro, é muito distorcimento da realidade. Mas,
vivi muito isso, e assim como fora a ilusão de que presencial não colava, né? No colégio particular, no estado, no MBC, então eu também questionava muito isso. Gente, era o professor ansioso querendo cuidar da ansiedade do aluno. Assim, quem cuidou da sua? Eu falei assim, eu não tive folga um dia, porque na semana seguinte nós estávamos no colégio particular fazendo material para disponibilizar remotamente. Aí na segunda semana a gente estava gravando vídeo, viu que não funcionava, mas na terceira a gente estava com Meet. E em algum lugar era Zoom, no outro eram mecanismos que eu nunca tinha ouvido falar. Teams. Isso. Cada um com... E as pessoas preocupadas com isso. O aluno está com... É essa a preocupação que você tem que ter agora? Exatamente. Sinceramente, isso para mim foi muito chocante, porque quando começou, foi chocante mesmo, quando começou o remoto, isso nem passava pela minha cabeça. Eu queria ver como é que a gente vai, aluno calouro, que está entrando na universidade, como é que a gente vai manter aquele aluno, aquilo fazer algum sentido para aquele aluno, manter aquele aluno ali, que está atravessando milhões de problemas, manter a moral daquele aluno de alguma forma, envolver aquele aluno, ele vai colar no aluno, foda-se. É isso que impressionante. Para mim, isso revela muito do que é a universidade, assim, do que as pessoas pensam. O sistema educacional em geral. Sistema educacional, exatamente. Que é uma máquina de moer carne. Assim. Para mim, a pandemia revelou muito na nossa sociedade, né? As coisas ficavam escondidas. E aí eu comecei muito a pensar, então as pessoas tentavam imitar os mesmos métodos de avaliação que já não funcionam no presencial, imitar por remoto, que vão funcionar menos ainda, né? Assim. E isso me forçou para essa reflexão, um movimento de pensar como eu estou avaliando o presencial, assim, também. Então, eu penso tenho pensado algumas ideias de avaliação, né? Uma é essa, a gente pensar numa avaliação que não seja um objetivo, né? Ou seja, a pessoa estuda para a prova, uma avaliação que seja uma coisa que provoque, né, assim, reflexão, e não aquilo que você vai estudar para a prova, meia hora para a prova esqueceu tudo. Eu tinha muito uma sensação assim, que era uma matéria que eu decorava tudo para fazer a prova. Sabe quando você vai para a prova com a sensação que você não pode mexer muito a cabeça? Eu se deixa. Eu não me conta nada. Tem que ser assim, rápido para escrever logo o que eu escrevo. Exatamente, quando sai da prova, você relaxa, pode esquecer. Então não pode ser assim, isso é um absurdo. Até a gente, quando a gente prepara uma prova, né? A gente consulta, quando a gente prepara uma aula, a gente faz consulta, a gente estuda, a gente consulta, né, um monte de coisa. E aí a gente quer, cobrar do cara que está aprendendo ali no processo de aprendizagem, que ele recolhe tudo, né? Exatamente. Só a memória importa. E a gente, isso, por exemplo, quando a gente está na graduação, na licenciatura, é esse professor que a gente quer formar? O professor que sabe tudo decor de cabeça, assim. Na nossa prática profissional, o professor que eu quero formar, eu quero incentivar a colaboração. E não incentivar que ele saiba tudo decor. Que ele vai conversar com o outro. Então, na educação básica também, né? Assim, a gente tem uma sociedade que está, é meio como Krenak fala, para adiar o fim do mundo, né? A gente tem uma sociedade que é calcada no individualismo, né? E na competição. Aí eu vejo às vezes as pessoas usarem esse argumento ao contrário. As pessoas usam um argumento assim: a escola tem que ser competitiva porque o mundo é competitivo. Mas esse não é o único mundo possível. Eu quero que a escola não seja competitiva para a gente ter outro mundo, outra humanidade que não seja competitiva. A escola é para questionar as coisas, não é para se culpar, reproduzir. Exatamente, né? Então as pessoas falam, tem que competir porque na vida a pessoa, que vida? Eu quero outra vida. Eu não quero essa vida. Então, essa coisa de competitividade, eu sou uma pessoa até suspeita, porque eu odeio uma competição. Assim, eu não gosto nem de Olimpíada mesmo, muito menos de matemática. Eu não suporto esse negócio de, assim, na Olimpíada eu acho muito, assim, ver qual é
Aí tem aquela coisa assim, uma natação que tem um cara de Gana para o cara dos Estados Unidos. Aí tem aquele discurso que tem que se esforçar, pesar, ou tem todas as vantagens, e a gente reproduz isso na escola, né? Eu acho muito louco. Então, essa dimensão da coletividade, eu acho que toda avaliação tem que ter uma componente coletiva, né? Assim, uma componente que é isso, por isso que eu dou a prova para fazer em casa, né? Assim, porque a gente constrói conhecimento, constrói saber na coletividade. A gente não constrói saber individualmente, né? Contrariamente àquele discurso da genialidade matemática que teve os grandes Newton, Riemann, não sei o que eram os grandes gênios, que você conta uma história que desconsidera a componente coletiva, né? Então, eu acho que a questão da história e da herança, né? A questão da história e da herança. Que me marcou muito quando eu li. Exatamente. Fez muito sentido para mim. Falei, nossa, como é verdade, né? Como que a gente desconsidera a história e fica só com a parte da herança, né? Exatamente. Ou ainda, quando pega a história, ainda enviesa a história. Isso. Então, isso aí justamente que eu ia falar. Essa narrativa hegemônica da história da matemática que cria aquilo que eu chamo de mito da genialidade, né? Ela ainda tem um enviesamento de raça e de gênero, né? Assim, porque é sempre um homem branco que é identificado como que inventou as coisas, né? Enquanto tem muitos episódios na história da ciência que tem várias pessoas que trabalharam naquilo, mulheres, inclusive nas ciências humanas também, mulheres e homens, pessoas negras e pessoas brancas, e é o homem branco que recebe o reconhecimento. Então não é à toa que esse mito da genialidade, a imagem idealizada do bom aluno é a imagem de um homem branco. Então, isso homem branco é agressivo. Então isso é muito importante, tudo isso, como eu tenho pensado sobre a educação, né? Assim, a outra coisa que eu acho importante, que é o seguinte, que vale para vocês fazer a prova amanhã, que é o seguinte, não é só para escrever o que está certo na prova. Eu acho que a avaliação, ela tem que estar aberta para o aluno expressar também, não só aquilo que ele tem certeza, mas aquilo que ele tem dúvida. Entendeu? Então, tipo assim, vocês podem escrever na prova. Escrever as partes que vocês estão inseguros. Não só escrever como vocês acham que eu vou dar certo. Porque eu acho que vira um joguinho, né? De gato e gato. Vira assim, eu vou escrever aquilo que o professor... Então, se a avaliação não estiver aberta para o aluno expressar a dificuldade e a insegurança que ele tem com o conteúdo, ela vira uma farsa, né? Ela vira um jogo de gato e rato, ela vira aquilo que vou escrever quem está enganando quem, né? Assim, ela vira isso. Beleza? Fez sentido isso? Então, tipo assim, é para escrever, né? Isso aqui não consegui, isso aqui não estou entendendo, ou com essa dúvida, isso é para escrever, isso será considerado. Beleza? Eu esqueci que eu era aluna agora, quando eu vou a prova que vocês vão fazer amanhã, aí vocês vão virar do outro lado, eu também vou fazer prova. Achou que era só uma conversa? Esqueci que eu tô inserida no meio. Esqueci que eu tô meio. Fez sentido isso? Não, eu fui dar a prova, não fez sentido. Mentira, brincadeira, fez. Então, aí essa prova que eu vou fazer amanhã, eu já me perguntei também se eu devo chamar isso de prova, porque eu acho que isso não é uma prova, vocês não devem pensar nisso numa prova no modelo convencional de prova, porque isso tudo que eu estou falando se aplica a essa prova, entre aspas, que vocês vão fazer amanhã. Então, eu poderia não chamar isso de prova. Ia ter o mesmo impacto. Mas por que eu estou chamando de prova? É para entrar na disputa do que é prova. Entendeu? Eu estou chamando de prova porque eu quero que prova, que eu quero tirar aquilo da cabeça, assim, pensar em outra coisa, assim, que é... Ocupar o espaço, né? Ocupar espaço, exatamente. Isso aí. Falei o nome, né, do teu
eu trabalhei numa escola que eles mudaram. É uma disputa por nome, mas fala. Não é mais teste e prova, é avaliação formativa e avaliação somativa. Aí no final eu tava assim, mas esse é o teste, né? Aí você. Vocês estão com o mesmo modelo, mesma coisa, mudou o nome lá, avaliação formativa. Pô. Isso. Então, mas eu acho que é chamar de prova para ressignificar a prova ser outra coisa. Tá? Pelo mesmo motivo que eu chamo essa disciplina de análise, né? Porque eu poderia não chamar. Né? Tem até um texto que eu escrevi, isso não é uma aula de análise, né? Que se veio uma discussão no Facebook, há vários anos atrás, sabe? Essa história. Eu lembro. O cara do Sul? Não, acho que foi o cara do Nordeste, não sei. Mas foi assim, quando eu comecei a filmar essas aulas, né, assim, que tem várias aulas públicas, né, assim, e aí, logo que eu comecei a filmar as aulas de botar públicas, eu só não estou botando essas públicas que já tem muitas públicas, né, assim, poderia botar também. Aí, logo no começo, o Humberto Bortolossi, da UF, compartilhou no Facebook um vídeo de uma aula. Aí vem um cara que era professor de alguma universidade aí, federal também, não lembro de onde, falar que aquilo não era uma aula de análise, que era muito diferente de uma aula de análise que falava coisas que a gente não fala, aquele argumento, mas comigo não foi assim, então tem que continuar sendo aquele argumento da tradição, né? E naquele momento, eu estava de fato pensando, isso é muito diferente de um curso de análise convencional, será que eu devo chamar isso de análise? Aí quando aconteceu isso, deu um estadão, agora que eu quero chamar de análise, porque para entrar na disputa, o que é? Quem diz? Quem é que determina? Então isso aqui é uma aula de análise, então para entrar na disputa daquilo que se entende como uma aula das disciplinas chamadas de matemática avançada no ensino superior. Então por isso que é uma disputa por nome. Paulo Freire já fala, nomear as coisas é poder. E eu quase não fiz essa disciplina que eu chamava mais. Eu lembrei da graduação, eu falei, não estou afim de... O meu namorado, inclusive, não quis fazer a disciplina porque ele falou que não. E você convenceu ele? Não, convenci não. Não, mas para a próxima vez. Então, tô tentando ainda, tá? Aí eu falei, mas não é uma análise sobre um... Mostra o vídeo dela. Então, na aula de sábado ele estava do meu lado. Ele estava reclamando que eu falo muito nas suas aulas. Ele falou, menina, você não deixa ninguém falar. Eu falei, não, mas todo mundo fala muito. Eu falei, todo mundo fala muito. Ele falou, nossa, você fala muito. Você fala muito. Eu falei, não falo nada. E ele trabalha onde? Ele é professor de matemática também, trabalha no IFRJ junto comigo. Então. E aí quase não fiz análise, olha o que eu ia ter perdido, né? E aí assim, como eu conhecia outras pessoas que tinham feito o PEMAT, que foram me convencendo, né? O Fábio meio falou, a Mariana, que é da física, falou, não, Isa, vai lá porque eu sou da física e acompanhava. Então, vai lá, que vai ser muito bom pra você. E eles que me convenceram a encarar a aula de análise. Eu falei, não quero análise mais na minha vida, não, estou muito sofrida. Então, espero que você convença ele para fazer. Tem esse problema de assustar as pessoas também, né? Eu tô na... Mas a manutenção desse nome é para entrar nessa disputa, né? E, voltando a falar de avaliação, uma última coisa também que eu tenho pensado que eu acho que é muito importante, que é o seguinte: a avaliação nunca pode ser unilateral, ou seja, nunca pode ser uma coisa assim, o professor avalia o aluno, o professor vai medir aquilo, o quanto o aluno se aproxima ou não do conhecimento perfeito, né? Assim, eu acho que a avaliação sempre tem que ser uma avaliação assim, coletiva de todo o contexto da disciplina. Você não pode avaliar aquilo que o aluno sabe ou não sabe sem situar isso no que está acontecendo na disciplina, né? Porque senão você parte do pressuposto que você sabe tudo, que a sua prática é perfeita. Então, quando a gente está no lugar do professor e se dispõe a avaliar o outro, você tem que se dispor também a ser avaliado. Então, por isso que tem essa segunda parte da avaliação, que eu quero ouvir vocês. Então, ouvir vocês. Então, quando tem essa entrevista, a primeira coisa que eu pergunto sempre é o que vocês estão achando da disciplina. Entendeu? Então, e eu acho que isso não pode ser separado, né? Assim, eu vou avaliar o aluno e depois eu acho que tem que ser junto. Uma coisa não pode ser separada da outra, né? Então, acho que tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Não sei
sejam usando isso na educação básica, tá? Pragmaticamente falando, mas eu acho que ele tem que pensar nessas coisas todas na hora de pensar em como avaliar. Eu já tenho tentado fazer isso, né? Quando eu dou uma avaliação formal, parte da avaliação tem uma autoavaliação e tem uma avaliação da disciplina. O que você acha que você não conseguiu compreender? O que você acha que você entendeu com mais facilidade? Você quer sugerir mais alguma coisa, né? Tem alguma coisa que você gostaria que fosse feito diferente? Exatamente. E aí eu consigo avaliar também como tem sido o trabalho, né? Na primeira aula que eu dei, eu tinha que trabalhar com fração, né? Então eu apresentei a disciplina e passei também pedindo para eles me dizerem onde é que eles veem fração na vida deles, que era para partir dessa abordagem. Então tinha, por exemplo, um padeiro. Então a gente fez uma aula interdisciplinar que foi muito legal, de física, matemática e educação física. Então, a gente fez pães com eles, né? Usamos os instrumentos de medida. E aí assim, eu estava trabalhando função, modelei funções para os ingredientes, a gente modelou uma função custo dos ingredientes do pão, né? E aí física trabalhou as medidas, instrumentos de medida. Educação física estava no dia da alimentação, falou um pouco sobre alimentação e alimentação saudável, embora o nosso pão não tenha ficado nada saudável, tá? Quase botamos fogo no pão. Achei que no final da educação física eu botava ele pra correr, mas queimar um pão. Não, ele botou ontem, mas foi muito legal, assim, então eles ficaram muito motivados, assim. E tinha um que era padeiro, então, além de ensinar, eu aprendi muito, assim, porque eu não sabia, né? Todas as técnicas, assim, os conhecimentos que eles trazem, né? O quanto a gente vai aprendendo. Foi muito legal. Tem que ser legitimado como Foi currículo. muito legal. Aquilo que o aluno traz é currículo, né? Quando a gente estuda bem teorias de currículo, a gente começa a pensar melhor sobre isso. Foi muito legal, assim. Eu trabalhei numa escola alto padrão em Niterói, que eu fiz no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Eu acabava a prova, né, aquele período ali, e eu dava uma folha em branco para o aluno e ele podia escrever o que ele quisesse sobre a aula. E não precisava assinar. Eu fiz isso no primeiro trimestre e no segundo trimestre. Quando acabou o segundo trimestre, a direção da escola me proibiu de fazer isso. Incrível. Me proibiu de fazer. Então, você não pode fazer isso. Sem explicar por quê, né? Tá, porque eles não queriam se colocar à prova, né? Ainda mais numa escola que quem não tinha conselho de classe, quem definia quem passava, quem não passava era a coordenação. Então, você imagina, você na escola fazer. Fiquei 2 anos lá. Hã? Uma escola cara. Uma das mais caras. Quero nomes. Localização. Diga aí. Essa aula vai ser. Foi no Guilherme Sack, trabalhei 3 anos lá. Mas acho que é isso, então. Show, o que mais? Só uma questão da avaliação, por exemplo, essa questão do nome, a prova, trabalho, teste, e isso está muito preso com o aluno, né? Não tem jeito. Eu cheguei para fazer uma prova, eles sabiam que ia ter prova, que você tem essa semana de prova na escola, e aí eu botei 20 equações no quadro que era que seria a prova, só que eles não sabiam. Aí eles chegaram e eu falei, ó, caneta está aqui, vocês podem chegar, pode escolher a equação que vocês quiserem, pode chamar um colega para ajudar. Mas é na prova. Eu falei, a prova está no quadro. Escolhe a sua questão, pode fazer a que você quiser. Aí, professor, mas pode ir lá? Pode, a caneta está ali. Nossa, para conseguir tirar isso daqui, para ir lá, e sabia que ele podia consultar, podia chamar um colega para ajudar. Professor, mas aí eu não estou fazendo prova. Eu falei, ué, está mostrando para mim como é que você resolve, velho. Isso é importante para mim. Vai lá, pode botar. Nossa senhora, aí foi. E até aquele cara que aparentemente tinha a maior dificuldade, vem cá, me ajuda aqui. Pô, eu tenho que fazer, porque é prova. Eu tenho que fazer. Né? Mas eu não sei, então você vai me ajudar. E todo mundo foi lá participar, mas até sair dessa inércia, que é a prova. Nossa senhora. Não é isso, acho que é entrar numa disputa, né? Isso aí, que ele foi trabalhar a solidariedade. Né? Tem que ter uma escola de trabalho de solidariedade. Exato. Mas é isso, então. Então, valeu, pessoal. Obrigado. Semana que vem a gente vai ter que ter mais alguma aula extra sábado. Só que sábado que vem eu não posso. Você não pode.